Do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, peço um minutinho da sua atenção para, juntamente comigo, meditar num versículo da palavra do Senhor. 37º dia de campanha e hoje, de jejum e oração, e hoje eu vim para agradecer a Deus aqui no Monte da Oração. E nós não podemos perder o foco, e o foco nosso é Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, versículo 16. Versículo 6, aliás. João 14, 6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quero que você analise. Quero que você analise comigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual que fica em indagação para nós com relação a esse versículo? Jesus sendo o caminho, Jesus sendo verdade e Jesus sendo vida. Quando nós entendemos caminho, verdade e vida, quando nós entendemos e vivemos esta palavra, nós temos vitória sobre o pecado. Primeiro, no espírito, vivificação. Segundo, na alma, purificação. E terceiro, no corpo, a consagração para ser um templo santo do Senhor, um instrumento de justiça na face dessa terra. Então eu quero perguntar para você, você compreende o que significa a verdade? O que significa o caminho? O que significa a vida? Primeiramente, a pessoa tem que entrar no caminho para que possa entrar no propósito da salvação. E para entrar no caminho, você precisa entender que este caminho é um caminho estreito. O caminho que não tem espaço para a bagagem do pecado e do mundo. Por isso que existe a morte, a crucificação do velho homem, da criatura velha. Porque o velho homem, a criatura velha, tem bagagem de pecado e das coisas do mundo. E se você não morrer, não matar o velho homem, a velha criatura, você não entra no caminho. Para você entrar no caminho, você precisa crucificar o velho homem. Você precisa matar a velha criatura, tornar-se uma nova criatura para você entrar no caminho. Quando Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido", é o convite. Não quer dizer que o simples fato de você confessar Jesus, você já entrou no caminho. Não. Porque para entrar no caminho é o que diz em Mateus 16, 24. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aí você entra no caminho. E isto diz respeito a você tornar uma nova criatura. Isso diz respeito a você crucificar o teu velho homem com suas paixões e concupiscências. Daí você entra no caminho. Porque só depois que você entra no caminho, você está apto a viver a verdade. Que Jesus diz: "Eu sou a verdade". Então você vive a verdade.
A verdade da palavra de Deus você vive porque quando você entrou no caminho, você recebeu o Espírito Santo, tornou uma nova criatura e o velho homem já está crucificado. Você recebeu uma vida espiritual. Como está escrito na palavra, o homem espiritual, o homem interior, o homem espiritual gerado pelo Espírito Santo. Só assim você é apto, capacitado a viver a verdade, porque o Espírito Santo passou a habitar em você e é Ele que guia em toda a verdade. E você passa a viver a verdade, porque você entrou no caminho. E quando você entrou no caminho, você passa a viver a verdade, porque o caminho é estreito e é o caminho da verdade. Que verdade é essa? A verdade da santidade, da obediência à doutrina do Senhor, da santidade do espírito, da alma e do corpo. E ali diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você recebe a vida de Cristo na plenitude quando você passa por esses processos. E você se torna um verdadeiro filho de Deus. Quando esta vida vem sobre você e você passa a ter uma comunhão real, verdadeira e profunda com Deus. E quando você entra no caminho, a bagagem, o mundanismo, a vaidade, a carnalidade, tudo que é do velho homem, da velha natureza, não passa no caminho. Foi deixado tudo onde? Na crucificação. Foi deixado quando você confessou Jesus, se arrependeu verdadeiramente e abandonou o pecado. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Jesus. Então, tem pessoas que estão na religião, mas não estão no caminho. Tem pessoas que têm a Bíblia, usam a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não vivem a verdade. Tem pessoas que buscam a Deus na igreja, mas não receberam ainda a vida para ter comunhão com Deus. Quem são? São os carnais que não crucificaram o velho homem. Quem são? São os mundanos que não abandonaram a vaidade, o mundanismo, as coisas do mundo. Quem são? São aqueles que ainda só vestiram as vestes da religião, da religiosidade, da religião evangélica, mas ainda não tornou-se uma nova criatura, porque o seu coração ainda é carnal. Então você analise. Você está no caminho, você entrou no caminho, está andando no caminho estreito. Se você está andando no caminho estreito, você vive a verdade do evangelho, da santificação do espírito, da alma e do corpo, em toda a maneira de viver. A santidade no espírito, na alma e no corpo, no coração e na mente. Se você está vivendo a verdade, você tem a vida espiritual, a plenitude do Espírito Santo. E se você tem uma comunhão verdadeira com Deus. E se você tem uma comunhão verdadeira com Deus, você não faz nada sem antes consultar, pedir a confirmação e a direção do Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, aonde está a tua vida? Aonde está a tua vida, o teu coração, a tua mente? Uma abelha aí, ó. Bonito levar uma ferroada aí e voltar com o olho fechado para casa, que nem numa pescaria que um dia fomos tirar umas abelhas, uma abelha mordeu no olho, fechou o olho, fiquei uns 3 dias com o olho fechado. Mas voltando à palavra, você está no caminho estreito? No caminho que é Jesus? Porque o caminho que é Jesus é o caminho estreito. Se você está numa igreja que aceita o pecado, você não está no caminho estreito. Se você está numa igreja
que escolhe a palavra para obedecer e deixa as doutrinas de lado, você não está vivendo a verdade. E se você está numa igreja dessa, vivendo desta forma, você não tem a vida espiritual. Porque o Espírito Santo não habita numa pessoa mundana, numa pessoa carnal, vaidosa. E se você está numa igreja porta larga, vivendo este evangelho, você não tem a vida espiritual. E outra coisa, se você não tem a vida espiritual, você não tem comunhão com Deus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ninguém tem comunhão com Deus senão receber a vida de Cristo dentro. A vida de Cristo dentro do seu espírito para tomar a sua alma. Sentimentos, desejos, vontade, intenções, convicções. A forma de ver o mundo, de ver, enxergar a vida. Princípios, valores, do ponto de vista de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E agora eu te pergunto, você está no caminho, você vive a verdade, você tem a vida, você tem comunhão com Deus? Se você diz que sim, então você tem que combater o pecado. O mundanismo vai dar todo tipo de pecado, você tem que combater. E se você diz que está no caminho, vive a verdade, tem a vida de Deus, tem que andar em santidade. Se os desejos carnais ainda estão vivos dentro do teu coração, na tua mente, você ainda não tem esta vida. Esta vida que Jesus falou para ter comunhão com Deus. Não tem como você dizer que você tem comunhão com Deus quando o pecado ainda está vivo dentro do teu coração. Não tem como você dizer que tem comunhão com Deus enquanto o teu coração ainda tem desejos pecaminosos, imundos, impuros, imorais, profanos. Todo mundo sabe o que é as obras da carne, Gálatas 5,19. Todo crente conhece, todo crente sabe. Agora eu quero saber uma coisa. Você tem ainda esses desejos, esse sentimento dentro do teu coração? Você tem esses pensamentos impuros, imundos? Pois eu te digo uma coisa. Se você pensa que você vai morar no céu, vai ser arrebatado, ouvir o toque da trombeta, quando Jesus vier, se você estiver vivo aqui ainda, com pensamentos impuros, imundos, com desejos carnais vivos dentro de você, você está enganado. E eu quero que você saia desse engano agora. Eu quero que você saia desse engano agora e coloque uma coisa na sua consciência, na sua cabeça, que você precisa matar esses desejos pecaminosos, pensamentos impuros, imundos, de dentro do teu coração e da tua mente. Porque senão você vai ter uma surpresa no dia do arrebatamento. Na carne não sobe no arrebatamento de forma alguma. Só vai subir, Hebreus 12,14, seguir em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém será arrebatado. Jesus vai vir arrebatar os santos. Religiosidade existe nas religiões falsas, onde eles pensam que estão sendo salvos por fazer parte da religião e viver a vida no pecado de qualquer forma, porque eles acreditam que a religião deles salva. Eles não acreditam na salvação em Jesus Cristo. A religião falsa deles dá segurança para eles que eles são salvos por ser daquela religião mesmo vivendo em pecado. E o maior engano evangélico e cristão hoje em dia é justamente esse mesmo engano das falsas religiões lá fora. Catolicismo e outras. Que eles pensam que participou lá
comeu a hóstia lá, já está todo o pecado perdoado e eles estão salvos. E hoje em dia o engano na igreja evangélica participou da ceia lá, tomou a ceia todo dia, pode ver na carnalidade, pedindo perdão para Deus ali, e continuar no pecado, na carnalidade, no mundanismo, porque está salvo. Maior engano que está hoje em dia é esse. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é no espírito, na alma e no corpo. Então não se engane. Não se engane, porque rituais religiosos que qualquer um cumpre, participar da igreja, de atividades religiosas, não se engane, qualquer um pode. Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz se a salvação fosse baseada em ritos religiosos, em atividades religiosas. Isso já tinha no passado. Jesus veio trazer transformação de coração, de mente. Jesus veio trazer santificação de espírito, alma e corpo, o que a religião não conseguiu fazer no passado. Então, se você se apoia nisso que eu falei agora, você está vivendo na carnalidade, no mundanismo, na vaidade, você está vivendo no engano. Sem santificação não existe salvação, não será arrebatado. Sem santificação, se você morrer na carnalidade, no mundanismo, vai pro inferno. Infelizmente, então saia desse engano. Você tem que colocar na tua mente, na tua consciência, que você precisa viver em santidade, que você precisa vencer a tua carne, vencer o mundo, vencer as vaidades do mundo, que você precisa ser governado pelo Espírito Santo, que você tem que ter um coração puro, que você tem que ter uma vida santa diante de Deus, diante do mundo. Você tem que buscar a santificação. Jesus é o caminho estreito. Essas igrejas de porta larga aí, o caminho é largo e muitos vão por eles. Muitos vão por eles. E o que acontece? Jesus diz: o caminho é estreito e são poucos os que entram por ele. A porta é estreita, são poucos que entram por ela. O caminho é estreito, são poucos que vão por ele. Mas o caminho largo, a porta larga, muitos vão. Por isso que a Bíblia diz: muitos chamados e poucos escolhidos. Essa é a realidade. Você que diz que é cristão, que é servo de Deus, que aceitou Jesus, você tem que colocar uma coisa na tua mente: só buscar a santificação, só buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Você não pode dar lado para a tua carne. Você tem que buscar fazer a vontade de Deus em todas as áreas da tua vida. Se tiver uma área da tua vida que você não coloca na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, da vontade de Deus, você nunca vai vencer a tua natureza, porque você está vivendo pelo teu eu ainda. E tem que ser uma vida completa, entregue para Deus. O que é uma vida completa? Todas as áreas. Área espiritual, no sobrenatural. Área material, humana, física, emocional, sentimental, nos relacionamentos. Você tem que colocar diante de Deus teu relacionamento, teu casamento, teu namoro, até a tua vida material, financeira. Tudo tem que estar no controle do Espírito Santo, da vontade de Deus. Se não tiver, você não vai vencer a tua carne. Se você não colocar toda a tua vida
na vontade de Deus, na direção, na confirmação de Deus pelo Espírito Santo, você não vai vencer o mundanismo. Você não vai vencer a tua carne. Você ainda vai ter teus sentimentos carnais, impuros, imundos. Você ainda vai ter prazer nas coisas pecaminosas, porque você ainda não rendeu-se completamente ao Senhor. Escuta o que eu vou falar aqui. Só vai subir no arrebatamento ou se morrer quem tiver um pacto com Deus, um pacto de sangue. Você quer receber a glória da transformação deste corpo para poder entrar no céu, para viver a eternidade na glória? Jesus verteu o sangue dele para receber a glória do Pai. O pacto precisou do sangue. Todo o pacto precisa do sangue. Jesus teve que verter o sangue para cumprir um pacto eterno de salvação, de vida eterna. E você quer ter um pacto de vida eterna, de salvação, pacto com Deus? A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus teve que derramar o sangue dele na cruz. E você precisa também derramar o teu sangue. Que é isso, irmão? Derramar o teu sangue. Aquele que ganhar a sua alma, perdê-la. Mas aquele que perder a sua alma por amor de mim, acha-la. O pacto de sangue é você derramar a tua alma perante ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Por completo eu me entrego ao Senhor. O sangue de Jesus vertido na cruz era a vida dele, que ele derramou pelos pecados. E a nossa alma nós temos que também derramar perante ao Senhor, nos rendendo completamente como Jesus se rendeu ali naquela cruz. Quando Jesus verteu aquele sangue ali, a morte, ele se rendeu completamente. E para eu selar o meu pacto eterno da salvação e receber a glória da transformação do corpo glorioso da salvação em Cristo, eu preciso também derramar a minha alma perante ao Senhor, me render completamente perante ao Senhor, entregar a minha vida completamente ao Senhor, morrendo para o eu, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado. Assim como Jesus foi crucificado no corpo, eu preciso ser crucificado no velho homem. O velho homem precisa ser crucificado, senão não existe salvação. Crentes que vivem uma vidinha tranquila, acomodada, se dedicam mais para trabalho, para coisas desta terra, que nem posso dizer que é pecado, mas se torna pecado quando tira o tempo que você precisa se dedicar para Deus. Você precisa dedicar mais para Deus do que para qualquer outra coisa aqui na terra. Você precisa. Se você quiser ter uma vida espiritual, uma vida santa, uma vida governada pelo Espírito Santo,
Você precisa colocar todas as áreas da tua vida perante ao Senhor. Você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida para Ele dirigir todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, qualquer relação. Se não acontecer isso, escuta o que eu vou falar. Você vai continuar sendo derrotado pela carne. Você vai continuar sendo seduzido pelas coisas do mundo que os ímpios têm liberdade para ter, para usar, para fazer, porque eles são do mundo. E agora você não terá chance, você não terá força para resistir a essa sedução do mundo, porque você está na carne. E a carne tem prazer nas coisas deste mundo. Porque a carne tem a natureza deste mundo pecaminoso. E é isso que está levando você a viver pecando. Leva você a viver pecando. Leva você a pecar e pecando. E daí, ora, faz um jejumzinho ali, faz uma oraçãozinha ali, e não sei o quê, e olha a palavra aqui e tal. Mas só que você não foca na santificação, na doutrina. Você vai morrer na praia. Você vai nadar e vai morrer na praia. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha em quem cocheia em dois pensamentos. Na mesma hora que quer servir a Deus, quer fazer vontade própria, quer ceder a sua carne. Então eu falo para você. Você está no caminho que é Jesus, no caminho estreito da santificação. Para entrar na porta estreita, no caminho estreito, você precisa morrer para o pecado, morrer para o mundo. Você precisa crucificar o velho homem, você precisa buscar ser uma nova criatura em Cristo, uma conversão genuína e verdadeira. Tem pessoas que estão, eu não me canso de falar, tem pessoas que estão há 3, 5, 10, 15, 20 anos na igreja e não se tornaram uma nova criatura ainda. São carnais, são mundanos. Não oram, não jejum, não consagram, não tem prazer na palavra, e outros nem conhecem a palavra, só conhecem o que é explicado na igreja. E a maioria das coisas que está sendo explicada na igreja são coisas carnais, superficiais, coisas da mentalidade humana, que não tem nada do Espírito. Porque os que estão ali trazendo também são carnais, que não tem vida de oração, de jejum, de consagração. E esta é a geração mundana, carnal, seduzida pelas vaidades do mundo. Estão ali igual as falsas religiões, achando que estão salvos por fazer parte da igreja. Achando que estão salvos porque eles fazem parte dos rituais religiosos. Achando que eles estão salvos porque eles têm dons e usam na obra, está fazendo a obra do Senhor. Quer que eu fale qual que é a maior e mais importante obra? A maior e mais importante obra para você é a salvação da tua alma. Porque Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O 22 ele diz: muitos daquele dia me dirão Senhor, em teu nome preguei, profetizei, expulsei demônio e tal. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, no 23. Aparta-te de mim, que eu não te conheço, vós que praticou a iniquidade. A importância que Jesus tinha naquela pessoa não era a obra que a pessoa estava fazendo na igreja. Operava sinais maravilhas, ressuscitava morto, fazia membros que tinha falta crescer, aparecer, cego enxergar, etc e tal. Expulsava demônio, passava profecia, revelação, pregava para a multidão. O importante para Jesus
Isso é bênção, é bom, mas quando é da forma que a palavra de Deus requer. Como que a palavra de Deus requer? Que a pessoa seja vaso de honra, não vaso de desonra. E o que significa vaso de honra e vaso de desonra, irmão? Aquele ali podia ser até um vaso, mas foi um vaso de desonra. Fez a obra, usou os dons que Deus deu, mas desonrou o Senhor, porque não viveu uma vida santa. E o que é um vaso de honra? Um vaso de honra é aquele que confessou Jesus e muitas das vezes não operou sinais, maravilhas, não teve dons tremendos, nem pregou para a multidão. Mas ele honrou o Senhor porque ele era santo. Porque ele vivia uma vida consagrada ao Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ele era vaso de honra, porque ele honrou o Senhor, sendo santo, como o Senhor era santo. E o vaso de desonra desonrou o Senhor, porque pregava para a multidão, operava sinais, maravilhas e prodígio, um dom tremendo. Mas desonrava porque ainda era carnal, mundano, vivia na vaidade do mundo, vivia no mundanismo, satisfazendo a sua carne. E agora eu te pergunto, você é vaso de honra ou é vaso de desonra? Você é um carnal mundano que está preso às vaidades do mundo? É um vaso de desonra que será lançado no lago de fogo. Jesus vai dizer, aparta-te de mim que eu não te conheço. Ou você é um vaso de honra, que honra o Senhor com uma vida santa, honrando, glorificando o nome dEle, por uma vida consagrada ao Senhor aqui na terra. Se você diz que é um vaso de honra, você entrou no caminho, você está no caminho estreito, você vive a verdade, você tem a vida e você tem comunhão com o Pai. Mas se você é um carnal mundano, se você é uma carnal mundana, você não entrou no caminho, você não vive a verdade. Você não tem vida, você não tem comunhão com Deus. Romanos 8:8 diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os vasos de desonra são os carnais mundanos que não podem agradar a Deus, porque são vasos de desonra. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Estou no 37º dia de campanha, de jejum e oração. Consagração até a tarde para a glória de Deus. E hoje em especial vim aqui no monte em forma de gratidão ao Senhor. Pelas bênçãos recebidas, pela graça, pelos níveis maior de comunhão e santificação, e novos enchimentos que o Senhor tem derramado para a glória dele mesmo. Porque tudo que for para a glória humana é condenação, é juízo. Mas tudo que é para a glória de Deus é para honrá-lo, para santificar o nome dele aqui na terra. Por isso que lá na oração do Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome. Como que eu santifico o nome de Deus, irmão? Vivendo uma vida santa, entre anjos e demônio, triunfando no mundo espiritual, pisando na cabeça dos demônios. Levando uma vida de santidade, de temor, de fidelidade, de amor, de fé diante do Pai. Vivendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Estarei apresentando a todos aqui em oração, intercedendo em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente
Era só o versículozinho rápido ali, mas é bom a gente sempre estar meditando e despertando cada vez mais, para nós buscar mais, níveis maiores de santificação, de consagração, de unção e de plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, liberte, transforme, salve, entre para a providência. Estarei intercedendo em favor de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.